Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. E falando desse amistoso do último sábado contra o ABC, o que é que tu pode falar? O que é que tu achou? Muito ruim. Boa tarde a todos, primeiramente, né? Muito ruim o jogo do Santa Cruz contra o ABC. Há uma involução no futebol do time, né? Há uma queda impressionante. Santa não é nem de longe aquele time que fez um campeonato pernambucano interessante na primeira fase, consistente e organizado. Santa vem aí numa sequência de atuações bem preocupantes às vésperas da Série D. Menos mal que o técnico Marcelo Cabo, que está chegando agora, vai ter uma semana a mais para preparar o time, já que a competição não vai começar no próximo final de semana. Pelo menos dá uma pequena esperança que o Santa Cruz comece, pelo menos no nível aceitável na competição nacional. Do que tu viu no último sábado, qual jogador assim que a gente pode destacar? O menos ruim, né? Porque no todo ali o rendimento da equipe foi muito ruim, mas o que é que tu pode destacar? Os reforços que chegaram ali, né? O William Júnior, teve o João Diogo também que entrou, a dupla de zaga foi Eurico e o Matheus Vinícius, mas já tinha atuado já no jogo contra o CSA. O que tu pode avaliar aí? Do jogo do ABC, para dar um destaque fica complicado, mas fazer uma menção para Yuri Ferraz, acho que deu algumas boas escapadas para o ataque. Isso, inclusive, acabou sendo um detalhe pedido pelo técnico Marcelo Cabo. Ele falou na coletiva de pós-jogo e também o Favela deixou uma impressão razoável nesse jogo, tá? Obrigado, Paulinho. Atacante. O Santa Cruz está em busca no mercado de um meia e um atacante? Bom, vamos lá. O meia que nós precisávamos contratar, nós contratamos, né? Que é o William Júnior. Quanto a deixar a cidade, nós não sairemos. Nós faremos a nossa preparação toda, essas 2 semanas, dentro de Recife, dentro do Arruda e do CT. Nós entendemos que aqui a gente vai conseguir aproveitar melhor o tempo. Nós temos toda a condição aqui da nossa academia, nós temos toda a condição aqui de trabalhar no Arruda e também de ir para o CT. E nós temos a nossa alimentação, a nossa cozinha funcionando perfeitamente. Então, a gente, no contexto geral, nós entendemos que é melhor ficar por aqui. Arley, boa tarde. Arley. Boa tarde. Ô Arley, o Marcelo Cabo chegou recentemente, mas eu acho que ele, junto com a direção de futebol, já deve ter feito um raio-x do elenco do Santa Cruz. Na tua ótica e na dele, se foi feito, quantos atletas ainda irão precisar para o Santa Cruz iniciar o Campeonato Brasileiro da Série D? Nós vamos trabalhar dentro da possibilidade de conseguir mais 2 reforços. O Marcelo entende que dentro daquilo que a gente tem, do que a gente tem para poder estrear ainda, atletas que acabaram fazendo uma participação muito rápida no último amistoso, com mais 2 peças a gente tem uma base boa para a gente iniciar. E dentro da competição, como para a gente não existe janela, nós vamos observar se traremos mais jogadores, né? Nós tivemos, né, durante a semana o William que se apresentou, nós tivemos o Giovani que já está aí, chegou o Galhardo, então nós temos condição boa para poder montar a equipe. O João Diogo já estreou, nós temos a situação de poder trazer mais 2 reforços para que a gente dê uma parada agora e comece bem a Série D. 2 atletas contando com o Vitinho, se caso vier. E se não vier Vitinho, vem um outro jogador para a mesma função. Ô Arley, sobre um atleta, o Pedro Henrique, ele estava machucado, ele está machucado ainda, né? Pedro Henrique, ele teve uma lesão no joelho, foi submetido a uma artroscopia, por isso perdeu grande parte do campeonato estadual. Quando o Pedro Henrique melhorou dessa situação do joelho, Pedro Henrique apresentou digamos assim, um cisto na região da coluna, por ali, aonde tem irradiado para o ciático, e ele não tem tido
força e tem sentido dores. É uma situação assim raríssima e que nós estamos tentando tratar convencional para que não seja necessário a cirurgia. Se for ter que ser feita uma cirurgia muito pequena, uma cirurgia muito fácil, muito rápida, porém, por ser atleta de alto rendimento, demoraria entre 3 e 4 semanas para que Pedro Henrique ficasse pronto para poder jogar. Infelizmente, apareceu essa situação, um atleta jovem, não é uma situação normal, principalmente um cisto no lugar que se apresentou. Mas estamos tentando pelo método ainda de medicação, de fisioterapia, para ver se a gente evita a cirurgia. Eu já estava sabendo desse diagnóstico dele, justamente sobre isso. Com esse tempo de inatividade dele que está se prolongando, vai se contratar um outro centroavante? Pode acontecer. A gente não descartou a possibilidade de trazer mais um jogador. É ruim assim, essa situação, por quê? Porque o que nos foi explicado, né? Para que se realize a cirurgia, você primeiro esgota todas as possibilidades de tratamento normal, né? Então, você fica na dependência do tempo, da reação da medicação, né? Da reação da fisioterapia, né? De todos os tratamentos que faz lá dentro. Então, por que não operou antes? Porque já que a cirurgia é tão simples, tão rápida, por que não? Porque a gente está cumprindo todo aquele protocolo que é pedido antes de você ir para o método cirúrgico. Mas é um atleta assim que nós, foi um dos atletas assim que nós mais depositávamos confiança assim na pré-temporada. Foi um atleta que nós tivemos assim muita dificuldade para conseguir trazê-lo, e quando ele estava no seu melhor momento veio a lesão no joelho, que acontece com qualquer um, né? Principalmente uma lesão de menisco, que é super normal, mas essa outra situação trouxe realmente esse desconforto, não só para o atleta, quanto para nós. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira ecoaditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais, só nos postos Deslube.